Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu resolvi inserir um tema que o Paulo pediu para eu dar esse tema há pouco tempo lá na faculdade, e é um tema que eu acho que é importantíssimo para qualquer terapeuta que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental e quer inserir a hipnose e tal, para entender direitinho esses pilares que fazem as terapias cognitivo-comportamentais. Então, vai ser uma aulinha objetiva, curta, alguns de vocês já conhecem, mas eu vou falar esse tema com um pouquinho mais de calma, um pouco mais de propriedade, para poder fixar bem. Tá? Então, o nosso tema hoje é os 4 pilares da TCC. Certo? O que é? Quando a gente fala de terapias cognitivo-comportamentais, hoje em dia, a gente tem que entender. Todo mundo está enxergando? Tá, né? Tá dando para ver, né? Tá. Eu acho que a gente tem que entender que as terapias cognitivo-comportamentais hoje foram, entre as formas de psicoterapia, de terapia, a que mais cresceu, tá certo? Desde a primeira onda, que você já conhece bem essa história, que é a primeira onda foi comportamental, né, o behaviorismo, depois a segunda onda, que foi com a técnica específica a técnica específica da terapia cognitiva, tá certo? E aí veio as novas terapias comportamentais, quando entraram a associação das técnicas do behaviorismo com as técnicas cognitivas, né? Quer dizer, começou a juntar a filosofia, a visão da cognitiva, que é uma visão mais veio da filosofia tal, do Beck, né? Com a parte comportamental que já vinha, que já fazia parte, né, das psicoterapias antigas, quando elas se juntaram sob o ponto de vista de técnica, formaram as terapias cognitivo-comportamentais. Essas novas terapias cognitivo-comportamentais, hoje tem muitas, né? Então, em terapia cognitivo-comportamental pura, tem a terapia a TREC, tem a ACT, tem a terapia do esquema e tal, e aí todas estas siglas que a gente pode ver aqui embaixo, tá certo? Não só essas siglas, mas inclusive entrando com a quarta onda, que é os estados modificados de consciência, que entra a meditação, mindfulness, auto-hipnose, hipnose, psicologia positiva. Então, tudo isso faz parte deste grande guarda-chuva das terapias cognitivo-comportamentais. No congresso que nós tivemos em 2018, a professora Marilda Lippe, ela mesma, confirmou aquela nossa proposta que a gente estava fazendo, da quarta onda, né? Onde os estados modificados de consciência, os estados ampliados de consciência, como nos querem falar hoje, e todas estas práticas se reúnem dentro desse guarda-chuva, e ela mesma disse, a terapia cognitivo-comportamental, ela aceita qualquer prática que venha para mudar o comportamento, o modo de entender, o modo de pensar e mudar o comportamento, fazem parte dessas práticas das terapias cognitivo-comportamentais. Né? E ela aceita bem a medicação também, em muitos momentos, ou seja, é a terapia, na realidade, que mais cresce hoje em dia. Né? E existem muitas formas de atuação. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma terapia da aceitação e compromisso, a terapia do perdão, uma terapia racional emotivo comportamental, terapia, sei lá, a terapia do, vamos pegar uma sigla aqui, na terapia da dialética. Então, todas estas, tá certo? Fazem parte, são práticas que, no fundo, elas seguem o mesmo grupo, quer dizer, aqueles mesmos pilares das terapias cognitivo-comportamentais. Então, quando a gente ensina os 4 pilares, na realidade, esses 4 pilares vão estruturar, vão dar para a pessoa ter um entendimento da estrutura cognitivo-comportamental das pessoas
e facilita na hora do raciocínio clínico, inclusive, para escolher qual técnica a pessoa acha que vai ser melhor para cada situação, né? Então, quando a gente vai para frente, né? Quando eu vou trabalhar com as terapias cognitivo-comportamentais, os 4 grandes pilares da TCC, tá? Eu tenho são esses 4 pilares. São as estruturas cognitivas, são aquela base. A estrutura cognitiva é aquilo que está bem no inconsciente, que as pessoas não se dão conta, mas que elas fazem parte. Sem essa estrutura cognitiva, nada acontece. O processamento cognitivo. Como acontece esse processo de pensamento? Como que o pensamento acontece? Como que dá esse processamento? Com as suas generalizações, com as distorções de processamento. Então, tudo isso nós vamos ver. E esse processamento cognitivo termina criando aquela experiência imaginária, que nós vamos ver da PNL, o TOX, né? Os pensamentos, aquele tentar operar, tentar sair, né? Então, essas experiências imaginárias é que são nada na nossa vida acontece sem que nós tenhamos uma experiência imaginária antes. Isso é uma realidade. Então, essa experiência imaginária faz parte desse processamento cognitivo. É o final do processamento cognitivo. E logo depois que nós temos a experiência imaginária, a gente determina um esquema comportamental, que nós vamos ver hoje o que a gente entende por esquema comportamental. Comportamento é composto por 3 elementos e a gente caracteriza isso como esquema comportamental e que nós vamos ver quais são. E quando a gente dispara um comportamento, a gente muitas vezes tem uma maneira para justificar o nosso comportamento, tá certo? E é o que a gente chama o esquema cognitivo, que é o resultante do nosso processamento cognitivo. Depois que a gente faz o processamento cognitivo, tá certo? A gente determina um esquema cognitivo, e este aqui, esse esquema cognitivo, é onde nós começamos, é talvez a nossa, na conversa com o paciente, a nossa porta de entrada de acesso para poder lidar com todos esses, com todo o processamento cognitivo dessas pacientes, tá certo? Então, é bem interessante a gente lembrar que essas 4 estruturas, ó, estrutura cognitiva, processamento cognitivo, esquema cognitivo, esquema comportamental, esses 4 pilares, eles precisam mais ou menos serem mapeados quando nós vamos tentar entender o processamento cognitivo de uma determinada pessoa, né? Aqui é uma maneira diferente, né, para a gente mostrar. Então, a gente vê que dentro das estruturas cognitivas, né, nós temos lá um sistema neurobiológico, que é a parte, vamos dizer, orgânica, parte física, né? Nós temos os sistemas de crenças e valores e princípios, e nós temos o nosso sistema de memória, são subjetivos, tá? Então, isso aqui são coisas subjetivas que fazem parte das nossas estruturas cognitivas. E nós vamos tentar entender como isso aqui importa, tá? Dentro dessas estruturas cognitivas, como isso aqui modifica o nosso processamento, como isso interfere, e também como a gente eventualmente pode usar a hipnose para mobilizar qualquer uma desses detalhes, como a gente pode usar a hipnose em cada uma dessas, desses, desses momentos, em todos esses grandes pilares, né? Então, aqui nós temos as 12 distorções do Beck, e aqui embaixo, as atitudes e ações é o esquema comportamental, que já vou explicar direitinho para vocês como que isso funciona. Mas já para começar, para antecipar, o esquema comportamental, que para muitos é comportamento, na realidade esse comportamento ele é composto de 3 subprodutos, que são as atitudes e ações, aquele comportamento externo, é aquilo que a gente faz, né? A fala, a agressividade, os movimentos, seu grito, seu ataque, isso tudo são as nossas atitudes externas. Nós temos
reações neurofisiológicas, que é nossa resposta psicofisiológica, que está envolvida com estas atitudes. Veja bem, ligado diretamente a essas atitudes e ações. E o nosso estado de humor e sentimento também relativo a nossas atitudes, de forma que estes três elementos formam um esquema comportamental. Eu já adianto que, quando nós vamos tentar entender, tá certo? O esquema comportamental, nós precisamos saber que uma pessoa que procura terapia, qualquer pessoa que procure uma terapia, ele entra pelo esquema comportamental. Qualquer pessoa, qualquer paciente que chega nos procurando, ele nos procura por conta do esquema comportamental dele. Então, diante de qualquer situação que nós vamos ver depois, né, qualquer evento externo, evento interno, tá, que possa ser, esta pessoa tem determinadas atitudes que ela pode ter, e essas atitudes determinam as reações neurofisiológicas e, ao mesmo tempo, um estado de humor ligado à atitude que ela tomou. Esse estado de humor, determinado pela atitude que ela tomou, quando existe conflito, quando uma pessoa tem uma agressividade e depois ela se arrepende, ela tem um sentimento de culpa, ou seja, este conflito entre estado de humor e a atitude dentro do comportamento dela é que faz com que essa pessoa se sinta desconfortável e venha procurar um terapeuta. Se uma pessoa tem uma atitude, por pior que seja, eu costumo usar o que Hitler fazia, né? Hitler, quando ele tinha as atitudes de mandar matar os judeus lá, ele tinha, dentro do estado de humor dele, ele tinha algum sofrimento, algum sentimento de culpa? Não, ele não tinha. Então, ele não sofria, ele jamais iria procurar terapia, porque ele não tinha conflito entre o estado de humor, sentimentos e atitudes. Agora, se uma mãe pega um filho, põe um filho que está fazendo coisas erradas num colégio interno, por exemplo, e o filho começa, e ela começa a ter aquele sentimento de culpa, de eu abandono, pus meu filho fechado, meu filho não me vê todo dia, e ela começa a ter aquele sentimento de culpa, embora ela possa estar tendo uma atitude até compatível com um momento da vida dela, de repente ela trabalha, o pai trabalha, não pode ficar tomando conta do filho o tempo todo, acharam melhor colocá-la no colégio interno por conta disso, mas aquele estado de humor, aqueles sentimentos que ela tem de culpa, de tristeza, muitas vezes está em conflito com a ação que ela está fazendo. E isso faz com que ela muitas vezes venha procurar a terapia. Aquela pessoa que, de repente, aquele casal, onde o marido está brigando muito com a mulher, está agredindo muito, perdendo o controle, tendo atitudes agressivas, tal. Se ele sofre com isso, ele tem um sentimento de culpa, depois que passa tudo, ele fala, caramba, eu exagerei e tal. Ele está tendo conflito no esquema comportamental dele. Então, este é que vem procurar o terapeuta. Se ele não tiver esse conflito, ou se esse conflito for muito leve, ele não vê necessidade de pedir ajuda. Então, isso é importante a gente entender todos esses esquemas, né? Nós vamos tentar elaborar um pouquinho melhor, para que a gente possa usá-lo de uma maneira lógica, para fazer uma leitura completa daquele status cognitivo comportamental do paciente, para que a partir daí a gente possa realmente iniciar uma estratégia, as estratégias terapêuticas, né? Aqui mostrando novamente essas estruturas, só para a gente identificar um pouquinho melhor. Então, quando eu falo de sistema neurobiológico, vamos lá, estou falando do hardware, né? Se a gente fosse fazer uma metáfora com os computadores. E o hardware destas pessoas, ele é formado pelo hardware de entrada, que são os órgãos dos sentidos, tá certo? Pelo DNA daquele computador, entre aspas, daquela pessoa, quer dizer,
Da mesma maneira que um computador, ele tem aqueles computadores que são Xing-Ling, que são de, sabe, a gente dizia que é de uma qualidade inferior, e nós temos um Dell, por exemplo, um Apple, que são aparelhos de primeira linha. Nós temos pessoas que têm um DNA mais comprometido, têm menos inteligência, têm menos capacidade, têm muitas vezes até uma deficiência, né? Um estado mental, por exemplo, no sistema neurobiológico. Nós sabemos que o estado mental determina toda uma neurobiologia que pode modificar a maneira o cérebro funciona, como a neurobiologia e como o processamento do pensamento vai acontecer. Da mesma maneira que medicamentos e drogas. Tudo isso faz parte do sistema orgânico, do hardware, a parte física das estruturas cognitivas. Né? Quando a gente quer fazer uma analogia com o computador, a gente lembra que um computador tem os programas, tem os softwares. E os softwares não funcionam, tá certo? Se eles não forem, à medida que a pessoa vai evoluindo na vida, que ela vai fazendo os upgrades dos softwares, não é verdade? A mesma coisa dos nossos softwares são os nossos sistemas de crenças, valores e princípios, não é verdade? Lembrando que o nosso sistema de crenças e valores, eles vão crescendo, vão mudando à medida que nós vamos evoluindo, vai passando o tempo, né? Da mesma maneira que eu costumo dizer, quando a gente era criança, se a gente visse um beijo na boca, alguém se beijando na boca de língua, por exemplo, a gente teria um nojo danado, e com o tempo isso foi mudando, e hoje eu espero que ninguém sinta isso, na verdade, na realidade isso fez parte de um upgrade que o nosso sistema de crenças, valores e princípios foi acontecendo. Quando nós temos muitas vezes um trauma, que fica um sistema, um acontecimento que ficou preso no passado, ele não evolui, isso muitas vezes determina comportamentos desajustados e que muitas vezes a gente se utiliza os resgates cognitivos, que são as regressões, para tentar buscar estas, esses acontecimentos. E o nosso sistema de memória, o data, que o computador tem, tá certo? Que é uma parte física do computador, o Winchester, que desempenha uma parte subjetiva também, que é onde ele armazena todos os aprendizados, acontecimentos, os traumas, as experiências da nossa vida. Nós temos isso também, nós temos a nossa área de, de, de memória, onde a gente guarda as memórias. Nós temos tanto as memórias narrativas, como nós temos as memórias emocionais, isso no hipocampo e na amígdala, que são bem conhecidos, mas nós não podemos esquecer que nos conceitos atuais nós temos memória em todas as nossas células, tá certo? E hoje em dia isso a gente sabe que tem lá as modulações epigenéticas mexendo com isso, mostrando como isso funciona, e é o que muitos chamam de memória extracelular, ou memória extracelular profunda, né? Extracerebral, perdão. Memória extracerebral profunda. De qualquer maneira, essas são as nossas estruturas cognitivas. Isso não está disponível para o paciente muitas vezes, diante do problema que ele traz, né? Mas essa estrutura cognitiva é importante que a gente entenda que muitas vezes acessando algumas desses subprodutos das estruturas cognitivas, onde estão realmente o foco da nossa terapia. Um outro processo, uma outra estrutura é o processamento cognitivo. Como que acontece o processamento cognitivo? Quando o computador, a gente manda uma mensagem para o computador, esse computador recebe o computador, o que esse processador faz? Esse processador começa a ir buscar o quê? Ele vai buscar, primeiro, ele tem que estar funcionando direitinho. Então, o sistema neurobiológico do processador tem que estar bem funcionando. Tá? Ele vai buscar o sistema de crenças, valores e princípios e no banco de dados, vai buscar as memórias, inclusive o sistema de crenças e valores estão registrados na memória. Então, através desta compilação, é que acontece o processamento cognitivo. Oi, prima, tudo bem? Estou numa Oi, aula, você está bem?
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu estou numa aula. Tá, tá bom. Então, o Mas que tem que alguma coisa. tá. Então, o que que acontece? É, na realidade, esse processamento cognitivo, né, ele, segundo o Beck, ele se daria por 12 distorções de processamento cognitivo, que nós já vamos ver daqui a pouco. Mas quem estudou PNL, dentro da PNL, esses 12 processamentos cognitivos, a programação linguística ela praticamente restringiu aos três mais importantes, que na verdade esses três contêm todos estes, tá certo? Os doze processamentos. E nós já vamos ver daqui a pouco quais são essas distorções cognitivas. O que é importante é a gente ver que nós temos as estruturas cognitivas, que é a base que nós precisamos para começar a pensar. Nós temos o processamento cognitivo, que é a maneira como nós pensamos. E quando nós fazemos o processamento cognitivo, igual quando nós estamos trabalhando no computador, a gente faz programa lá, ou pedimos algumas informações, e muitas vezes o computador começa a pensar, ele fica rodando. Quando ele está rodando, a gente diz, o computador está solta na tela, é uma experiência imaginária para a gente. Nós fazemos a mesma coisa. E olha que interessante, dentro da PNL, existe uma coisa chamada TOTS, que é testar, operar, testar, operar, testar, operar, testar, sair. Ou seja, a gente processa uma determinada informação, essa informação é testada, dali um pouco a gente, aí, imaginariamente, a gente testa, ver se dá para fazer, não, assim não dá para fazer, não, eu vou por aquele caminho, eu vou assim, eu vou. A gente está reprocessando, refazendo as experiências imaginárias, até que chega uma hora a gente testa e fala, não, essa tá bom, então é essa que eu vou usar. Bom, e a gente já tem o caminho determinado. Isso que são as experiências imaginárias que nós temos. As experiências imaginárias são construídas após o processamento cognitivo. E esse processamento cognitivo, ele utiliza generalizações, omissões e distorções, e muitas vezes essas generalizações, omissões e distorções, tá certo? Elas são a causa de um processamento inadequado. E nós vamos ver daqui a pouquinho também. Bom, a partir daí, da experiência imaginária, tá? Depois disso tudo feito, a gente cria uma autoavaliação disso tudo. E a gente cria um comportamento. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós estamos fazendo aqui não acontece separadinho, né? Isso acontece tudo ao mesmo tempo, num bloco. A gente está separando para uma maneira didática para que as pessoas possam entender. Mas isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, depois que nós temos as experiências imaginárias, a gente determina o esquema comportamental, que é o nosso comportamento. E esse comportamento nosso, tá certo? Que é composto por atitudes, ações, que é a fala, agressões, a evitação, a fuga, né? Tudo isso são comportamentos externos que nós fazemos. Nós temos os comportamentos fisiológicos, que é a reação fisiológica, palpitação, sudorese, respiração, quer dizer, ou seja, aquelas manifestações principalmente de ansiedade, principalmente nos casos de ansiedade, né? E nós temos os sentimentos ligados a essa atitude, como eu comentei. Então, se eu agredir alguém depois eu me arrependi, eu tenho um sentimento de culpa, de vergonha. Então, esses sentimentos são ligados à minha atitude e ação, não necessariamente ao elemento que me iniciou todo esse processamento. Tá? É importante nós entendermos que o esquema comportamental, esses sentimentos, eles estão ligados, esses estados de humor, vamos dizer assim, para generalizar, né? Os sentimentos e as emoções, eles estão, na realidade, ligados às atitudes e às ações que nós estamos fazendo, que é o que nos trouxe para fazer terapia. Tá certo? E o esquema cognitivo, teoricamente, é uma maneira, ele acontece concomitantemente, ele é uma maneira de autoavaliação do meu comportamento. Por que que eu fiz esse comportamento? Né?
Então, quando eu tenho uma situação de evitação, por exemplo, ou de fuga, tá certo? Se você perguntar, você não quis dar aula hoje, o que que aconteceu? Eu faço aquela minha avaliação, meu pensamento automático. Eu não consigo, eu não vou conseguir. Por que que eu não vou conseguir? Por que não? E daí? Eu não vou conseguir porque eu sou incapaz, provavelmente, eu me acho incapaz. E quando eu determino, quando eu começo a fazer essa porta de entrada na minha relação com o paciente, então o paciente conta toda uma história para mim. Olha, eu tenho dificuldade para dar aula presencial, para dar uma palestra. Então, se eu botei, tenho que dar uma palestra, eu não consigo, eu fujo. Tá? Então, se ele tem essa sensação de fuga, ele está vindo por quê? Toda vez que eu tenho que dar aula, eu estou fugindo. Por que que você foi? Eu tenho atitude de fuga, isso. E daí que você fugiu? Ah, mas isso é ruim porque eu tenho que, eu deveria ter, ou seja, eu deveria ser capaz, eu deveria conseguir dar uma aula, né? Muitas vezes, essa palavrinha aí daí é fundamental quando a gente questionar o pensamento automático, né? E depois nós vamos ver a importância disso. Por quê? Porque às vezes esse daí tem significado ou não. Aí daí que você não conseguiu dar uma aula. Aí daí que eu me senti mal. Por quê? Porque eu deveria conseguir dar essa aula, eu precisaria conseguir. Ou seja, aí entra aquela tirania dos devos, né? De qualquer maneira, esses pensamentos automáticos, as crenças disfuncionais ou limitantes, são a porta de entrada, como a gente começa a abordar o paciente. Diante de uma situação dessa, por exemplo, eu sou incapaz, por exemplo, né? Se a paciente fala, eu sou incapaz de fazer tal coisa, isso aqui, quando a gente vai ver no sistema de crenças centrais dela, a gente tem aqueles três grandes grupos de crenças crençais, né? Desamor, desvalor, né? Chama desamor, desvalor e, tem mais um Deus que está me fugindo agora, já já eu leio. Então, o que, que acontece? Esse desvalor que está vindo aqui, já começa a entrar, a gente já começa a ter um acesso ao sistema de crenças dela e valores pessoais através dessas duas perguntinhas simples do esquema cognitivo dela. Ou seja, isso aqui é a porta de entrada para a gente acessar lá em cima. Mas vamos em frente para a gente entender melhor isso. Quando a gente estuda PNL, essa aqui é uma figura clássica. A maioria dos livros antigos de PNL tem essa figura. Então, um evento externo qualquer, então vamos pegar esse evento que eu estou dando, por exemplo. Vai. Tenho que dar uma aula externa, uma aula, ou dar uma palestra, tá certo? Quando primeiro a gente passa pelos filtros. A PNL dizer que são filtros, né? Então, dentro dos filtros, a gente tem o processamento cognitivo e tem os metaprogramas e os valores, crenças, decisões, memórias, tudo isso aqui completando como os filtros. E a partir daí, isso passa para o inconsciente, cria as representações internas, determina um estado, esse estado aqui é um estado de humor, estado emocional, tá certo? Uma fisiologia, e ele chamava de comportamento, né? PNL. Hoje em dia, nós entendemos que tudo isso aqui, estado, fisiologia e comportamento, isso tudo aqui é o que a gente chama de esquema comportamental. Então, o esquema comportamental, ele é formado pelo estado de humor, pela fisiologia e pelas atitudes e ações externas. Tudo isso é comportamento hoje. Tá? Evoluindo daqui da PNL, a gente passou para esse tipo de esquema. E quando a gente vê esse esquema, a gente começa a ter um entendimento um pouquinho diferente. Então, por exemplo, um estímulo externo, por exemplo, eu tenho que dar aula. Tá? Ele passa, quando a gente recebe essa informação, qualquer informação ela passa pelos periféricos de entrada, não é isso? Quer dizer, um computador tem o hardware, os hardwares de entrada dele são os periféricos, né? Mouse, teclado, microfone. E nós temos os nossos
softwares de entrada, nossos hardwares de entrada, que são os nossos órgãos do sentido, tá certo? Então, principalmente a visão, a audição, né? A sinestesia, que é o tato, na verdade, sinestesia não é só tato, é olfato, gustação e percepção tátil. Tudo isso entra dos sinestésicos. Ou seja, esses periféricos, e nós sabemos da hipnose, né? Só para a gente adiantar, que nós podemos modificando isso da que maneira como essas informações entram, né? Através das submodalidades, a gente pode conseguir modificar todo esse processamento. Da mesma maneira, quando entra uma informação, se eu tenho uma mudança na minha fisiologia, por exemplo, se eu estou sonolento porque eu estou drogado ou porque eu estou sedado, por exemplo, tá? A minha percepção e meu modo de raciocínio vai ser diferente. Tá? Os filtros de avaliação são os nossos softwares, sistema de crenças, valores e princípios, metaprogramas, né? Alguns metaprogramas são, vamos dizer, são generalizações fortes que nós aprendemos, né? Eu costumo dar como exemplo disso, metaprograma, e é quando a gente, por exemplo, quando nós vemos uma mãe se está andando na rua com uma criança, se vem um cachorro louco pular para cima dela, ela entra na frente. Se vem alguém agredir ou alguma coisa que pode agredir o filho, ela entra na frente, por um carro, uma bicicleta, alguém, algum louco. Ou seja, tudo isso, todos esses acontecimentos são acontecimentos diferentes, mas aquela mãe já tem aquele meta-programa que faz porque um dia ela já pensou pelo meu filho qualquer coisa, tá certo? Pelo meu filho eu faço qualquer coisa, arrisco minha vida. Então, esse meta-programa já está inserido nela. Então, em qualquer situação, ela vai tomar a frente. Isso é um meta-programa, que serve para qualquer situação que põe o filho em risco. Tá? Nós temos os filtros, que são os registros, os aprendizados. Lembra? Faz parte do sistema lá, né? Do nosso sistema, da nossa estrutura cognitiva, nossos filtros de registro, nossos aprendizados, memórias, vivências, esses traumas, estão tudo ali. E entra também um conceito que nós já vamos ver daqui a pouquinho, que é aprendizado, memória e comportamento dependente de estado. Como isso é importante desde que o Rossi, né? O Rossi determinou isso lá na década de 70, 80, por aí, e ele criou esse aprendizado, memória e comportamento dependente de estado. Quando ele delineou esta, né, esta situação, isso já faz com que a gente entenda uma série de situações para justificar, muitas vezes, a gente trabalhar com resgates cognitivos. Né? Nós já vamos ver isso também. E depois nós temos os filtros de processamento, que eu já falei, generalização, omissão e distorção. Nós já vamos ver isso. Tudo isso aqui passa e que a PNL chama de representação interna, e que na realidade é uma experiência imaginária. Essa experiência imaginária é muito interessante a gente entender. Né? Hoje eu atendi uma paciente, hoje à tarde, por acaso, e quando eu estava falando para ela, né, para ela criar uma experiência, buscar uma lembrança agradável, de momentos agradáveis da vida dela, tal, né? Um momento específico, ela chegou e falou assim, doutora Gozada, eu não vejo nenhuma imagem. Mas a gente, quando fala experiência imaginária, a gente não está falando necessariamente de imagens. A gente está falando de experiência. Ou seja, ela podia assim, veio sensações muito boas, começou a passar um monte de coisa na minha frente e tal, e vieram sensações boas. Então, quer dizer, na realidade, aquela foi a experiência imaginária dela, não foi uma única, não foi uma imagem que veio. Né? Às vezes as pessoas confundem muito, né, a visualização com imaginação, tá? E com experiência imaginária. Visualização é você ver uma coisa visual, você tem uma imagem, você está tendo uma imagem daquilo. Essa imagem, a gente costuma dizer, até brincar, né? Assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas se essa imagem tiver cor,
vale mais do que 100.000 palavras. Se essa imagem tiver cor e movimento, vale mais do que 1 milhão de palavras. E se essa imagem tiver cor, movimento e emoções agregadas, isto é uma experiência imaginária. Então, é muito interessante a gente perceber essa diferença. Por quê? Porque a experiência imaginária, às vezes, ela não tem uma imagem visual, ela não tem uma imagem nítida, ela tem uma sensação agregada. Eu costumo dar como exemplo para as pessoas assim: eu quero que você me explique o gosto da maçã. Então, as pessoas podem até vir uma imagem da maçã na cabeça dela, mas a imagem da maçã é uma imagem da maçã. Para qualquer um ver uma imagem da maçã, é uma imagem da maçã. Mas aquela imagem não reflete o gosto da maçã. E aquele gosto é uma experiência que ela tem, e só ela tem. Então, muitas vezes, quando eu falo gosto da maçã, eu estou falando de uma experiência imaginária que não é uma imaginação visual, mas é uma experiência completa que ela teve, porque só ela sabe como é o gosto da maçã. E outra coisa, a sensação para ela do gosto da maçã é especificamente dela. Então, é isso que é importante a gente entender com que são experiências imaginárias. Muitas vezes, nós pensamos que a pessoa está tendo a mesma experiência imaginária que a gente gostaria que ela estivesse tendo, mas ela está tendo uma experiência imaginária completamente diferente. Porque para ela, o gosto da maçã pode ser ruim, pode ser azedo. Outros podem não gostar do gosto da maçã e outros podem gostar. Então, em vários graus, inclusive. Então, essa experiência é única de cada um. E essa experiência imaginária é que vai determinar o esquema comportamental. Esse esquema comportamental que é composto por sentimento, por atitudes e pela fisiologia. Então, é interessante que quando a gente vê desta maneira, que é uma maneira um pouco diferente, eu vou mostrar outras maneiras da gente entender isso. Por quê? Porque quando a gente mostra vários esquemas, talvez um esquema não fique tão claro para a pessoa, mas um outro esquema ficou mais claro. E é isso que eu estou tentando fazer neste momento. Tá? Então, vamos em frente. Aqui é uma outra maneira da gente ver isso, fazendo essa âncora com o computador e com o nosso computador humano. Não é verdade? Então, um determinado estímulo externo. Eu vou dar, por exemplo, um estímulo de medo. Vou mudar aqui, vai. Vou dar um estímulo de, sei lá, uma... quem tem medo de bicho peludo, por exemplo. Tá? Bicho peludo. Tá? Então, essa informação, a imagem de um bicho peludo, a presença de um bicho peludo, vai entrar pelos periféricos de entrar, pelo hardware, tá certo? Que são a parte física, dentre as estruturas cognitivas. Vou tirar esse negocinho para cá. Dentro dessas estruturas cognitivas, nós temos as estruturas físicas e as subjetivas. As estruturas cognitivas físicas, nós temos os periféricos de entrada, são nossos órgãos dos sentidos. Visão, tato, audição, olfato, gosto, sinestesia, senestesia e todas as outras percepções internas do nosso corpo. E são os nossos periféricos de entrada. Tudo orgânico, tá certo? Mas todas estas podem ser modificadas, não é verdade? Então, se a pessoa tem, por exemplo, um medo de bicho peludo, porque um dia um bicho peludo encostou nela e ela sentiu medo com aquele tato, de repente, eu modificando esta percepção dela tátil, ela pode já modificar a resposta dela em todo esse processamento. Né? Se é uma visão, às vezes a pessoa vê, por exemplo, quem tem medo de barata, vê a barata como um bicho. Às vezes você modifica a visão. Você imagina, por exemplo, uma barata cor-de-rosa, uma barata cor-de-rosa, pequenininha e tal. Muitas vezes você enfraquece a experiência só com essa mudança na percepção periférica. Tá? Então, isso só para fazer uma analogia, como
muitas vezes a simples captação da experiência já pode ser modificada. Nós temos ainda, dentro da parte das estruturas cognitivas, temos as físicas, o hardware, temos as centrais. O nosso sistema nervoso central, nosso DNA, eu já falei, um Xing Ling e um DNA de um aparelho bom. Quer dizer, nosso cérebro, tem pessoas que são mais inteligentes, tem pessoas que são mais menos inteligentes, tem pessoas que têm algumas habilidades diferentes de outras. A presença das vias neurais íntegras, uma neurobiologia íntegra, por exemplo, se uma pessoa toma alguma medicação, ou usa alguma droga, ou teve algum trauma, ou tem alguma doença, né, neurológica, tudo isso pode fazer com que a neurobiologia seja diferente, e isso pode atrapalhar no processamento cognitivo lá na frente. Presença de drogas, medicamentos, lesões, traumas, quer dizer, tudo isso são situações que podem modificar a percepção daquela informação e a maneira como isso vai ser processado. E, ao mesmo tempo, dentro das estruturas cognitivas, nós temos aqueles processos subjetivos, tá certo? Que é o nosso softwares, que é o nosso sistema de crenças, valores e princípios, e que, à medida que vai passando o tempo, eles vão fazendo seus upgrades, tá certo? E nós temos os filtros de registros, que é o nosso banco de dados, a nossa memória, onde ficam guardados todos os aprendizados que nós tivemos, as memórias, experiências, vivências, traumas, não é verdade? Quer dizer, tudo isso está guardado nos metaprogramas e aprendizado, memória e comportamento independente de estado. Tudo isso aqui então, fazem parte do nosso registro. Tudo isso que está aqui são a nossa estrutura cognitiva. Tá bom. E aí? As coisas passam pela compilação. E como que essa compilação é feita? Ela é feita através do processamento cognitivo. Esse processamento cognitivo, vocês viram aqui, é como a gente tem a maneira como o nosso cérebro pensa. Uma maneira do nosso cérebro pensar mais rápido é através da generalização, da omissão e da distorção. Daqui a pouquinho nós vamos ver quais são as distorções, as generalizações e as omissões que existem. E tudo isso dentro do processamento cognitivo determina a experiência imaginária. E essa experiência imaginária, lembram vocês, né? Quando a gente trabalha com hipnose, muitas vezes as pessoas põem a pessoa para lembrar uma situação e que apenas modificar. Inclusive na PNL, a gente trabalha o switch, aquelas técnicas que a gente chama, né, telas mentais, para a gente mexer com as experiências imaginárias, os toques. Ou seja, mexer com a experiência imaginária é um item muito forte dentro de todo esse nosso processo de cognição e comportamento, para que a gente possa, quando a gente quiser trabalhar, quer dizer, modificar, inclusive com a hipnose, é um elemento importante para a gente mudar essas experiências imaginárias. Daqui um pouquinho nós vamos ver como nós podemos utilizar isso. E a partir daí, dessas experiências imaginárias, a gente determina o nosso comportamento. Essa experiência imaginária, na realidade, ela é a representação interna. E aquela experiência imaginária, não necessariamente ela é uma imagem, lembre-se. Ela é uma imaginação. Essa imaginação, eu posso imaginar o gosto da maçã, eu posso imaginar o som que seria da minha boca mastigando a maçã, e eu posso imaginar como seria uma maçã mordida, por exemplo. Isso é uma visão. Então, eu posso ter várias maneiras de imaginar a mesma coisa. Dependendo do meu canal de comunicação, inclusive, isso também entra aqui. A maneira como a experiência imaginária fica mais forte. E essa experiência imaginária é que vai determinar o quê? O meu esquema comportamental. O meu esquema comportamental são as atitudes, as ações externas que eu faço, quer dizer, atitudes e ação é o comportamento externo. As reações fisiológicas é o nosso comportamento fisiológico, a nossa resposta interna fisiológica. E o sentimento é a nossa resposta emocional, que é o nosso sentimento, o nosso estado de humor, relativo a essa atitude e essa reação fisiológica.
Então, é bem interessante a gente entender que quando a gente está falando de comportamento, a gente tem que avaliar esses três componentes. Não é só a atitude externa, só o comportamento externo. A gente tem que avaliar o comportamento interno do ponto de vista fisiológico e o comportamento interno do ponto de vista do estado de humor. E o que acontece? Dentro disso tudo, depois que a gente avaliou isso, eu quero saber, poxa, diante desta situação, qual é o primeiro pensamento que vai? Ah, se você tem medo de animal peludo e você não quer saber de animal peludo, você não quer pegar, você não quer ter contato, você não quer se aproximar. Pensamento alternativo, eu não posso, eu não consigo. Sim, e daí que você não consegue? Bom, daí que eu não consigo, tudo bem, não teria problema se eu não perdesse, eu, por exemplo, né, a crença disfuncional. Eu tenho o quê? Por que você tem que ter contato com animais peludos? Ah, porque se eu não tenho, olha a justificativa. Se eu não tenho, eu vou deixar de ir visitar muitos amigos, muitos colegas, pessoas que têm animais em casa. Eu não posso ir lá, eu termino evitando ir lá e as pessoas acham que eu sou uma pessoa antissocial. Então, para a gente perceber que o processamento cognitivo, ele muitas vezes é a maneira que a gente tem, que a pessoa tem, traz para a gente, como ela justifica o comportamento dela. E como ela justifica ter vindo. Ah, olha, eu vim porque eu tenho fobia de animais peludos. Sim, você tem fobia de animais peludos, e daí? E daí que por conta disso, eu termino sendo considerado uma pessoa antissocial, uma pessoa chata, uma pessoa estranha, porque eu não gosto de animal, não gosto de gato, não gosto de nada, então eu termino não indo visitar meus amigos. Ou seja, isso incomoda a pessoa, tem conflito as atitudes e ações, e ela está procurando terapia para isso. E ela já está trazendo aqui para a gente, né? Quer dizer, que ela tem um processo, né, de ansiedade, de estado de ansiedade, e que determina isso, que é a fobia, né? Mas aqui dá para a gente ter uma forma de entender diferente, um pouco mais profunda. Aqui eu quero explorar com vocês um pouquinho. Lembra, o primeiro filtro que a gente tem são os nossos órgãos de recepção, a nossa parabólica. Os nossos órgãos de sentir são como umas parabólicas. Essa parabólica, ela tem um foco, que é quando onde ela foca na coisa que interessa. Mas essa parabólica recebe um monte de informações que não faz parte do foco. E nós temos que entender isso, né? Uma antena parabólica, às vezes ela está focada no que uma pessoa está falando, mas ela está ouvindo outros sons externos. E esses sons estão sendo captados e estão sendo registrados. E muitas vezes essa sujeira, vamos dizer aí, essa sujeira auditiva entra e ela termina interferindo na forma como aquela coisa a ouvida está sendo processada, né? Se eu estivesse conversando com vocês, falando fanhamente assim, mesmo eu tendo um problema, já seria desconfortável para vocês ficar aguentando ouvir. Ou se eu fosse gago e ficar falando assim, ou seja, termina, embora seja um processo que todo mundo respeita, entende, que é uma doença e tal, mas fica desconfortável. Então, termina não sendo agradável aquela conversa. Isso tudo entra no processamento cognitivo, não é verdade? Então, quando a gente tem os processamento cognitivo, os filtros de captação, isso vem da PNL, todo mundo sabe, é só para lembrar. Nós temos as modalidades, que é a maneira como o modo perceptivo, visual, auditivo, sinestésico, são as sensações táteis, né? Sensações táteis, gosto, olfato e tato. O gosto e o olfato é como se fosse tato. Nós temos os sinestésicos com C, que é sensações de movimentos do nosso equilíbrio. E nós temos as semestésicas, que são as percepções somatostésicas. Ou seja, é aquele tato interno que nós temos. Quando você sabe que está com o estômago cheio, você sabe que está com a bexiga cheia, sabe que está com o intestino cheio, está tendo uma cólica menstrual. Tudo isso são sensações semestésicas. É o nosso tato interno. Tudo isso aqui são fontes de informação que chega. É a maneira como as informações chegam para a gente. Informações externas e informações internas de nosso corpo. Tá?
Essas informações podem ser modificadas, e a gente usa isso em PNL, através das submodalidades que eu falo, que é o tempero das modalidades. Então, nas visuais, claridade, contraste, você pode modificar tudo isso aqui e você tem mudança da experiência visual. A experiência auditiva, você pode mudar tudo isso aqui. Sinestésica, a mesma coisa. Sinestésica com, né, ou kinestésicas, tá? E as somatestésicas, cólica, plenitude, tá? Tudo isso aqui pode ser modificado por essas submodalidades. Bom, então, é que a modificação dessa percepção. Isso tudo é importante, tá? Isso tudo é importante porque eu faço um negócio aqui a mais que eu não sei o que é. Não sei o que está aparecendo aqui. Bom, não sei se está aparecendo para vocês aí uma coisinha diferente aí. Bom, então o que que acontece? Quando a gente vai para frente, vamos para frente, tá? A gente passa a ter esse conjunto, né, o nosso sistema de filtros, avaliação e crenças. Lembra? Primeiro grupo hardware. O rádio era a interação orgânica, tal, que nós já vimos, tá certo? Está aqui, ó. Orgânico, o DNA, doenças mentais, nós já começamos isso, eu não vou falar de novo, né? Está aparecendo um negócio aqui que eu não estou sabendo tirar isso aqui. Bom, então, isso aqui, essa parte orgânica, nós já vimos. Tudo isso aqui faz parte da nossa integridade neurobiológica orgânica. Isso é importantíssimo para que a gente, quando vai fazer uma avaliação do paciente, a gente precisa saber se ele teve algum trauma, se teve alguma doença neurológica, se usa droga, se toma remédio. Tudo isso influi na maneira como ele processa. Filtros de avaliação e crença. Dentre esses filtros de avaliação e crença, tá? Nós temos o conceito de crenças. Conceito de crença são afirmações incondicionadas. As afirmações incondicionadas são a expressão das nossas crenças. É interessante a gente lembrar que os americanos, eles falam muito disso. Os masturbation, então must que é o devo, o dever, eu tenho que, tá? E alguns chamam de tirania dos dedos. Muitas vezes, as pessoas têm uma distorção cognitiva, onde ela fala, eu devo ser boa. É diferente, eu devo ser boazinha. Como você deve ser boazinha? Ah, eu acho que as pessoas gostam de ser boazinha. Isso muitas vezes precisa apenas de um debate para a pessoa entender que a gente não pode ser bonzinho a vida inteira. Tal. Mas, às vezes, ela tem uma crença disfuncional, que é uma crença forte. Por exemplo, eu tenho que conseguir visitar minhas amigas. Então, eu tenho que perder o medo de falar em público, ou eu tenho que perder o medo de animal peludo, porque senão eu não consigo dar uma aula, ou se eu tenho medo de animal peludo, se eu não perder esse medo, eu não consigo visitar minhas amigas que têm animais peludos. Então, isso tem uma justificativa. E tem algumas que não têm tanta justificativa assim. É importante a gente perceber de fazer essa distinção de quais são as crenças que têm valor, que são próprias, que são efetivas, quer dizer, que são verdadeiras, e algumas crenças que são realmente disfuncionais e limitantes. Tá certo? Então, é importante, né? Esse autor aqui falava, deveres são a base da barganha com o destino. Se obedecemos, acreditamos que controlamos a realidade externa. Mas, na realidade, estes deveres nos induzem a neurose e a infelicidade, ou seja, é a tirania dos dedos. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser o melhor. Quer dizer, tem aquelas pessoas que são os obsessivos, né? Ou eu tenho que ser muito específico, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que ser o melhor esportivo, se eu não for o melhor, então eu não quero ser nada. Então, muitas vezes, as pessoas terminam sofrendo, desistindo, por conta dessa tirania dos deuses, ou dos musts. Né? E aqui minhas crenças centrais. Olha só, esses três grandes grupos de crença central, né, que até agora eu tinha esquecido do desamparo, que aqui é mais importante, né? Então, os três grandes grupos, existem outros, mas, na realidade, esses três grandes grupos são os mais importantes,
quando a gente quer fazer um debate socrático com o paciente. Tá? Então, a crença de desamparo. Então, como que a gente avalia, sabe que a pessoa tem uma crença de desamparo? Lembra quando eu falei como é o esquema cognitivo? Qual é o teu pensamento automático e qual é a crença disfuncional? O que você pensa a respeito disso? Na realidade, essas são as respostas dos pensamentos automáticos da pessoa. Eu sou inadequado, eu sou ineficiente, eu sou incompetente, tá certo? Eu não consigo me proteger, eu sou fraco, eu não consigo mudar, eu não tenho atitude, não sou objetivo. Tá? Muitas vezes o desamparo se confunde com o desvalor. Com crenças semelhantes, eu não tenho valor, eu sou inaceitável. Mas aqui o desamparo significa eu não consigo me proteger e ninguém me protege. Eu sou fraco e ninguém me ajuda. Eu não consigo mudar e ninguém me ajuda a mudar. Tá? Então, na realidade, o pensamento automático da crença de desamparo é como ninguém consegue me ajudar, ou eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu não tenho força sozinho para conseguir lutar, para conseguir superar isso. Essa é a crença central de desamparo, tá certo? A crença de desamor é aquela que ninguém gosta de mim, ninguém me reconhece, eu sou indesejável, sou feio, sou monótono, eu não sou amado, eu não sou querido, eu sou negligenciado, ninguém gosta de mim, o mundo inteiro é contra mim. Quer dizer, essa crença de desamor. E a crença de desvalor é aquela que a própria pessoa, ela se entende como ela sendo o problema. Né? Então, ela assume que eu não tenho valor, eu sou inaceitável, eu sou incompetente, eu sou burro, eu não consigo fazer as coisas, eu não mereço viver, ou seja, tudo isso aqui são pensamentos automáticos. Então, essa que é a importância da gente fazer, conhecer aquele esquema cognitivo, pensamento automático e a crença disfuncional ou crença limitante. Quando a gente avalia aqueles dois fatores, a gente automaticamente já consegue inferir alguns detalhes das crenças centrais que estão atrapalhando a vida daquela pessoa. E essas crenças centrais, elas foram o quê? Foram aprendidas durante a vida. E como elas foram aprendidas? Através de situações que vão acontecendo no dia a dia, ou numa situação de trauma, ou numa situação crônica de sofrimento, de desvalorização, de abandono, de desamparo. Ou seja, aí é onde nós, através do esquema cognitivo, nós podemos aferir as crenças centrais dela, ou inferir, né? E, ao mesmo tempo, a gente já tem elementos para ir buscar, sabendo que as crenças centrais fizeram parte da formação da base do esquema cognitivo daquela pessoa. Ou seja, esse esquema, essas crenças centrais foram sendo feitos upgrades, alguns não foram feitos upgrades, alguns ficaram regredidos, mas esses upgrades podem ter sido feitos de uma maneira desajustada e fez com que ela passasse a ter o que a gente chama os pensamentos, as crenças de desamparo, de desamor e desvalor, que terminam interferindo na maneira como ela processa, faz o processamento cognitivo dela. Total. Então, é importante para a gente entender como vincula o esquema cognitivo lá embaixo, como ele nos leva à situação de crenças centrais, né? E valores também. Aqui é como a gente trabalha com isso, não é o propósito dessa discussão, né? Mas aqui como a gente trabalha vai buscar as crenças absolutas e imutáveis, como a gente trabalha com elas, não é o motivo dessa aula agora. E os filtros de avaliação de valores e princípios. São os valores. Valor é o primeiro nível de avaliação, nós temos são valores. E os valores para a gente diz assim, isso é bom ou é ruim? Isso é certo ou errado? Esses são os grandes polos dos valores, tá certo? E é interessante como nós temos várias classes de valores. Então, nós temos valores de identidade, valores de poder, valores de relação. E se nós pegarmos cada um de vocês que estão nos assistindo
e formos fazer uma escala de valores numa determinada situação, a escala de valores de cada um é completamente diferente. Não existe certo ou errado. Existe o quê? Para cada um é o que funciona, ou pelo menos naquele momento da vida dele. Tá? Então, nós temos valores de identidade, por exemplo. Dentro do mesmo grupo de valores de identidade, nós temos reputação, respeito, honestidade, beleza, criatividade, caráter, inteligência. E aqui mesmo, a gente pode dizer o que é mais importante para você com relação aos seus valores de identidade. Ser bonito ou ser honesto? Ter honra ou ter respeito? Ter honra ou ter caráter? É mais importante ter caráter do que ter honra, é mais importante ter honra do que caráter. Ser inteligente e honesto ou ser honesto, mas burro? Quer dizer, não importa. Dentro da mesma categoria, nós temos várias escalas de valor, cada um é diferente. E o teu paciente, com certeza, tem algumas dessas escalas de valores que fazem parte, depois nós vamos ver, tá? Que fazem parte do processamento cognitivo dele. A mesma coisa acontece quando a gente vai avaliar o poder, né? Os valores possíveis relacionados a poder. Então, dinheiro, persistência, astúcia, sucesso. Ter dinheiro é a mesma coisa que ter sucesso? Ser astuto é a mesma coisa que ser ambição, são posição social? O que você prefere? Você prefere ter o direito ao livre-arbítrio ou prefere ter dinheiro e ficar dependente? Então, dentro da mesma qualidade de valores, né, a gente tem várias possibilidades. E cada um de nós tem uma escala diferente para cada um dessas. A mesma coisa com relação à relação humana, relação interpessoal e humana. Amor, generosidade, amizade, educação, ética, família, disciplina. Quer dizer, tudo isso fazem parte das nossas escalas de valores. O que é mais importante? A família, o reconhecimento. Então, o que é mais importante? A amizade ou a ética? Ou a família? A amizade ou, sei lá, a simpatia? Então, tudo isso são escalas de valores que são importantes. E, às vezes, a gente, quando faz um resgate cognitivo, ou quando a gente faz uma avaliação do esquema cognitivo, qual é o pensamento automático dela e a crença disfuncional, ela nos leva a umas alterações de valores. Sabe? Então, é aquela pessoa que fala assim: ah, não, eu recebi uma grande proposta para mudar de emprego, tá certo? Só que eu ia ter que morar numa outra cidade, ia ter que deixar minha família. E eu não podia fazer isso de jeito nenhum. Quer dizer, então eu desisti daquele emprego. Só que agora eu estou tendo dificuldades econômicas. Então, o que acontece? De repente, a gente pode perceber que a pessoa tem uma escala de valores onde a família foi mais importante, no determinado momento, do que, sei lá, a profissão. Tá? E não existe o certo e errado, existe o contexto. Só que ele mudou, ele deixou de ir atrás da profissão, por causa da família, ele não pensou, talvez, que pudesse modificar, que pudesse ficar um tempinho apenas e logo a família ia estar junto com ele e tal. E, a partir daí, ele poderia se reajustar a vida dele. Mas toda essa avaliação é que faz parte das nossas escalas de valores. Isso faz parte do nosso processamento cognitivo. Então, aqui tem algumas escalas de valores, alguns amores importantes, que são importantes. Mais importante que ser honesto, tá certo? Do que, sabe, sei lá, que ter dinheiro. Tá? Isso aí a gente vê com os políticos o que acontece, vê o que está acontecendo na nossa política atualmente. Dá para a gente entender muito bem o que são escalas de valores, né? E aí a gente vem os filtros de metaprogramas. Eu não vou estender muito aqui, que eu dei uma ideia de metaprogramas para vocês, que é o metaprograma do dia a dia. Aquela mãe que protege o filho, sabe? Aquelas situações de pai que está sempre defendendo da família. Por mais que o filho seja bandido, ladrão, ele vai tentar sempre esconder porque ele quer proteger o filho. Bom, são metaprogramas. Mas
Existem os filtros de metaprogramas acadêmicos, que foi criado por Jung, são os tipos psicológicos básicos, e que essa Isabel Myers, né, colocou como indicador de tipos. Eu não vou falar isso aqui, né, não vou perder um tempo longo com isso, mas é importante lembrar dos metaprogramas básicos. Então, para a gente saber se a pessoa é introvertida ou extrovertida, se a pessoa é uma pessoa intuitiva ou perceptiva, se ela é uma pessoa mais poética, mais, né, ou se ela é mais prática. Se ela é uma pessoa, se ela é um pensador, ou se ela é mais sensível, está associado. Então, se ele é aquele pensador que está pensando nas coisas, está sempre desligado das coisas, ou se ele é ligado, associado. Então, está vendo uma pessoa sofrendo, ele está sofrendo junto com aquela pessoa, ou se ele está pensando, poxa, o que podia fazer para melhorar a vida daquela pessoa? As duas são coisas boas, mas um está sofrendo junto e o outro não. Então, são maneiras diferentes de cada um. São filtros de processamento que fazem parte do nosso inconsciente. Isso foi aprendido, isso foi consolidado junto com a nossa formação de personalidade, na realidade. Né? Então, aqui nós temos comportamento externo, comportamento interno, estudo da PNL eu não vou discutir com vocês, mas vai estar aqui. Quem quiser acessar depois e olhar isso com mais calma, pode ficar à vontade. Né? Tá? Aqui tem os tipos, né? O pensador, dissociável, sensível, o crítico e o espontâneo, flexível, né? Então, tem todas essas características. E aí nós entramos para os filtros de registro, as memórias, experiências. E aqui tem uma coisa interessante, né? E nós temos que lembrar que quando a gente registra uma coisa, muitas vezes a gente registra as coisas de uma maneira, a grande maioria dos nossos registros são simbólicos. Tudo que a gente guarda de uma maneira simbólica. A nossa história narrativa, para mesmo o acontecimento, ela pode mudar as palavras e pode mudar a maneira como a gente sente à medida que a gente está falando. Tudo depende do momento, tal. Mas essas memórias que são conscientes, elas são totalmente, elas podem ser totalmente modificadas dependendo do contexto que elas estão sendo contadas ou lembradas. Né? E quando a gente tem esses filtros de registro, as memórias, aí tem aquelas memórias conscientes, que são essas que a gente pensa que lembra, a gente lembra, e muitas vezes a gente conta do jeito que a gente viu, que a gente interpretou, né? E tem aquelas memórias que são inconscientes, são reprimidas. São que elas entram, lembra da nossa parabólica? Ela tem um foco de atenção que é aquela consciente. Eu estou prestando atenção ali. Tá? Mas está entrando um monte de informação que não faz parte do foco principal, mas elas estão sujando a minha informação. Tá? Então, a gente tem aquelas informações que são muitas vezes reprimidas, os traumas. A gente não lembra deles porque eles foram reprimidos. O nosso cérebro precisa fazer, entre aspas, a gente esquecer aquela experiência para não ficar sofrendo no dia a dia. Aquelas informações que entram pela atenção periférica, aqueles registros distorcidos, a interiorização de experiências externas, por exemplo, um filme, história. Eu lembro que teve época que existiam novelas. Olha que interessante. Existiam novelas onde tinham os atores, né, os mocinhos, e tinham os bandidos, aquelas pessoas que eram ruins. E aquelas pessoas, aqueles atores que faziam aquelas situações ruins, muitas vezes, aquela experiência das pessoas que assistiam aquela novela, elas chegavam a ficar com raiva, muitas vezes ficavam com raiva daquela pessoa que estava fazendo um papel ruim, porque ali era apenas um papel. Mas a pessoa que estava assistindo estava interiorizando uma experiência externa, que é uma experiência que não é verdadeira, mas ele estava interiorizando como se fosse uma experiência que ele está vendo, e ele terminava criando um comportamento aversivo contra aquela pessoa. Né? Isso é uma maneira inconsciente da gente guardar informações. E as vivências simbólicas também, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Imagina que nós estamos numa sala conversando, eu estou dando uma aula para vocês, a gente está fazendo uma reunião, e de repente, durante essa reunião,
a gente vê do lado de fora, no corredor ali do salão, ali do lado de fora, gritos. Eu te mato, eu vou te pegar, vou te bater, seu filho disso, seu não sei o quê, papapá, papapá. Tem toda aquela gritaria, aquela agressividade. E a gente fica quietinho ali dentro da sala, fala, está tendo uma briga, vamos ficar quietinho aqui. Tudo bem. A gente registrou aquela informação. Depois que a gente registrou essa informação, foi, a gente não seguiu e tal. Quando é? Imagina vocês o seguinte, muitas pessoas, quando passam ali pelo salão, falam, esse lugar não é muito legal, não tem uma brigaria danada, tem uma baixaria desgraçada, as pessoas falam não, lá fora. Então, já criaram uma experiência com relação ao local. E aquela experiência ficou registrada. Imagina você, quando é um ano depois, eu vou dar a mesma aula no mesmo lugar, e aí está todo mundo ali, e aí alguém lembra, fala, doutor, eu não gosto muito daqui, não, que aqui teve aquela vez aquela briga, aquela baixaria que teve. Aí eu falo, que baixaria? Aquela baixaria, uma briga que teve aqui, o senhor não lembra do ano passado e tal? Aí eu falo para a pessoa assim, aquela briga, veja vocês, aquilo não foi briga, não. Aquilo ali foram dois adolescentes brincando. Os pais deles estavam lá fora conversando com o professor, e os adolescentes começaram a brincar entre eles como se estivessem brigando, e começaram a falar tudo aquilo, e a gente interpretou errado. Ou seja, a gente registrou uma experiência simbólica, tá certo? A gente uma atenção periférica nossa, porque o nosso foco estava dentro da sala, a gente fez um registro distorcido e a gente interiorizou uma experiência externa, tá certo? De alguma coisa que não foi a real. E quantas vezes isso acontece na vida, né? Em brigas de casais, é muito comum. Às vezes um fala uma coisa dentro de um contexto, o outro entende de outro, e fala, e termina, não esquece mais. Por isso que às vezes fala, não foi isso que eu quis dizer, foi sim, e fica aquela brigaiada toda. Então, é interessante a gente perceber como que esses aprendizados, esse fruto de registros acontecem na nossa, né? No nosso processamento cognitivo. Aprendizado, como que nós aprendemos? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente lembra daquele processo de aprendizado, né? Que a gente tem o aprendizado, ele tem uma incompetência inconsciente, né? Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Num determinado momento da minha vida, eu nunca nem pensei em andar de bicicleta, então tudo bem. De repente, eu começo a crescer, começo a ficar mais adolescente, eu quero começar a andar de bicicleta. Eu, naquele momento, tenho uma incompetência, tá certo? E é uma incompetência que antes era incompetência em consciência, porque eu nem pensava em bicicleta. De repente, eu comecei a pensar na bicicleta. Então, eu falei, eu comecei a tomar consciência, mas eu sou incompetente. Aí eu começo a aprender a andar de bicicleta. Na hora que eu começo a aprender a andar de bicicleta, eu passo a ter uma competência consciente, ou seja, eu tenho que ficar igual dirigir carro. Vamos pegar o dirigir carro, que fica até mais fácil. No dirigir carro, eu quando começo a aprender a dirigir carro, eu sei que eu tenho que apertar a embreagem, puxar, mudar a marcha, olhar no espelhinho, olhar no outro espelho e tal. Eu sei que eu tenho que fazer tudo isso. Só que eu fico fazendo conscientemente. Agora eu olho para o espelho, agora eu mudo a marcha, agora eu aperto o pé, agora eu acelero o pé e tiro o pé da embreagem devagarzinho. Tudo isso eu já aprendi a fazer, tá certo? Eu já tenho a competência, mas eu ainda estou fazendo isso conscientemente, tá certo? E quando eu estou fazendo conscientemente, eu tenho mais chance de errar. E, à medida que eu vou acostumando, eu começo a fazer aquilo sem me dar conta que eu estou fazendo, virou automático. Quando aquele aprendizado virou no automático, eu estou fazendo, realizando aquilo, isso é que, na realidade, é o fim da aprendizagem. O ciclo de aprendizagem é quando eu saio de uma incompetência inconsciente ou consciente, de alguma coisa que eu não sei fazer, mas eu sei o que eu preciso fazer, e começo a fazer de uma maneira automática. Hoje, eu sou capaz de andar, fazer uma viagem, e eu nem lembro quantas vezes eu mudei de marcha, eu nem lembro quantas marchas eu usei. Às vezes você está dirigindo, se alguém pergunta você que marcha você está, você tem que olhar, porque você nem sabe quantas vezes você mudou a marcha. Então, isso, na realidade, é o que a gente chama aprender. Tá?
E lembrar também que a nossa mente consciente, ela é responsável, a parte consciente é apenas a pontinha do iceberg, né? E a nossa mente consciente é responsável pelo raciocínio lógico, ela organiza os fatos em ordem cronológica, ela compreende linguagem figurada, necessita descansar ou tem alucinação e tem atenção dirigida para o aqui e agora, para o momento atual. Isso é a nossa característica da mente consciente. Lembra que o raciocínio lógico faz parte da mente consciente. E quando a gente vai para o nosso processo, nossa mente inconsciente, que é a maior parte do nosso processamento, tudo é a mente inconsciente, tá certo? Aí a gente começa a ter a mente inconsciente que cuida da nossa integridade física e psíquica, tem outro tipo de lógica, ela é atemporal, ela organiza os fatos de qualidade de emoções, que são os gestalts, né? Ela é literal, compreende a linguagem adequada como criança. Ou seja, a nossa mente inconsciente, tá certo? Ela é muito mais, vamos dizer, ela é muito maior. Você imagina que a nossa mente inconsciente que controla nossa vontade de comer, nossa vontade de urinar, nossa vontade de... Se a gente está tendo dor de estômago, se a gente está tendo fome, sabe? Como é que funcionam os nossos órgãos, como é que funciona a nossa sexualidade. Tudo isso está dentro do controle da nossa mente inconsciente. E ela é atemporal. Olha só que interessante isso. Ela não está ligada no tempo e no espaço, ela é atemporal. Isso é um dado importante quando a gente vai fazer ressignificação de vivências simbólicas. Alguém faz um resgate cognitivo de acontecimento lá no passado dela, na infância, na juventude, ou até em outras épocas, né? E, na realidade, essa experiência ela é atemporal. Quando ela vem, emerge agora, ela emerge de uma maneira como se estivesse acontecendo agora. Aqui é a pirâmide do aprendizado, para quem gosta de ensinar, para a pessoa entender como que a gente aprende. Lembrando que praticar e ensinar é a forma de aprendizado mais importante que tem, mais profunda, mais rica, é quando a gente passa a ensinar, praticar e ensinar, né? E aqui um conceito, esse conceito que é muito importante, que eu quero também que a gente aprenda, que faz parte do nosso processamento cognitivo. Aprendizado, memória e comportamento dependentes de estado. Quer dizer, todo registro está condicionado aos estados particulares de ativação cerebral. E como que o nosso cérebro aprende? Como que o nosso cérebro registra as coisas? Olha que interessante. Se o nosso cérebro está relaxado, sonolento, lembra aquela hipnose antiga, clássica, que o pessoal colocava? Relaxa, durma e tal. E aí você, agora você vai sentir melhor, você está sentindo melhor, sentindo muito melhor, tal. Ou tudo isso, essa repetição, aquele cérebro sonolento, ele aprende por repetição. Então, uma maneira de ensinar, de aprender, é quando você está sonolento. Quando você está sonolento, você diminui o seu senso crítico e você tem um aumento, um aprendizado pela repetição. Se o teu cérebro está hiperativado também, numa situação de trauma, às vezes um único evento é capaz de um trauma, uma hiperativação cerebral, né? Então, por exemplo, no estado de uma briga, de uma luta, um trauma, um acidente grave, uma morte, tudo isso, o nosso cérebro fica hiperativado e essa hiperativação, junto com toda uma fisiologia, liberação de adrenalina, noradrenalina, que são grandes de fixadores, né? A adrenalina fixa muito intensamente as experiências, né, a nível da amígdala, tá certo? Então, aquelas experiências emocionais são fixadas rapidamente, muitas vezes, nos traumas, com uma única experiência traumática. Tá? O cérebro distraído ou focado em outra coisa, ele entra por registros inconscientes, ou seja, olha só, se você está focado no que eu estou falando aqui, tá certo? Enquanto eu estou falando. Se de repente acontece alguma coisa desagradável, um som desagradável para vocês aí, esse som desagradável vai fazer com que isto que eu estou falando para vocês seja um pouco desconfortável. Não é o que eu estou falando, é a maneira como o contexto está acontecendo e as informações paralelas estão acontecendo. Da mesma maneira que muitas vezes
a gente não acredita que a nossa atenção periférica possa registrar coisas, né? Então, é aquilo daquela pessoa que está dando uma aula, ela está dando uma aula, ela está focada na aula, mas, de repente, ela está percebendo que tem uma pessoa que deu um risinho, uma pessoa que está falando alguma chacota lá, ela não sabe o que é, mas ela está sabendo que está fazendo alguma coisa de desmerecedora. Isso está entrando para ela. Ela pode não ser o foco de atenção importante, mas essa atenção periférica pode estar captando isso. E, de repente, ela não se deu conta conscientemente disso. De repente, ela começa a ter antipatia por uma determinada pessoa e ela não sabe por quê. Por que será que eu não tenho simpatia por essa pessoa? E, de repente, é por conta de uma atenção periférica que ela captou alguma informação que ela não conscientizou, mas aquela informação ficou fazendo parte, ficou registrada lá dentro e faz com que ela tenha sentimentos desagradáveis com relação a outra pessoa, a outra situação. Estados mentais, depressivo, alegre, agressivo, decepcionado, tudo isso. Então, você vê, se você está num dia feliz da vida e chega alguém e fala, poxa vida, você está chato mesmo e tal, é que você está feliz da vida, você vai receber isso como uma brincadeira e tal, não vai dar muita importância. Se você está num momento deprimido, muito triste, muito chateado, de saco cheio e tal, e alguém chega e fala, pô, você está chato, aquilo entra muito pesado para você, aquilo passa a ter uma importância diferente. E é esse o conceito de aprendizado, memória e comportamento dependentes de estado. Por quê? Porque dependendo do estado do teu cérebro, dentro destas possibilidades, e algumas outras também, mas essas aqui são as mais comuns, dependendo desse estado que você esteja, tá certo? Também se tiver a base de sonhos ou drogas, né? Dependendo desse estado, você vai registrar aquela experiência de uma maneira diferente. Então, às vezes, nós registramos a experiência, a mesma coisa, né? Se você está com muito medo, você imagina uma pessoa que já está assistindo um filme, a pessoa está assistindo um filme de terror. Então, ela já está com aquela sensação de medo, aquela angústia, aquela expectativa que vai acontecer, tal, tal. Ela já está ativada com a sensação de medo. E, de repente, ela toma um susto, aquele susto é tão forte, que a resposta pode ser traumática para ela. Por quê? Porque o estado dela, que ela está, já está no estado de predisposição para determinar, para registrar a experiência de uma maneira muito mais intensa. E quando a gente trabalha com aprendizado, memória e comportamento dependente de estado, é importante a gente saber qual era o estado que a pessoa estava no momento. Daí a importância, muitas vezes, da gente fazer aqueles resgates cognitivos, aquelas regressões, e na regressão, a gente fazer a pessoa entrar dentro da experiência, embora ela tenha que. A gente tem que fazer um holding, tem que dar a mão para ela, como se fosse uma mão imaginária, para ela poder entrar na experiência protegida, mas ela tem que reviver como ela estava se sentindo naquele momento. Porque aquele estado emocional foi muito importante na maneira como ela registrou aquela experiência. Por isso que quando nós fazemos regressões para lidar com traumas, muitas vezes, antigamente, o pessoal fazia a regressão, punha o paciente dentro da experiência traumática e a pessoa retraumatizava, porque ela estava desprotegida. Hoje, a gente faz a mesma coisa, só que eu faço um holding antes, eu falo, olha, é a história do Milton Erickson. Minha voz irá contigo nas suas viagens internas, em todos os teus tempos. Minha voz será a voz dos seus pais, dos seus avós. Você desce ali para te proteger e, ao mesmo tempo, você vai entrar naquela experiência, mas agora você está protegida. Só que você vai saber como você estava naquele momento para poder descrever e a gente ressignificar aquela experiência. Se você entra dentro da mesma experiência apoiada com o holding feito, o que, que acontece? Aquela experiência pode se transformar numa experiência menos traumática e mais suave para cada uma das pessoas. Tá? Então, esse é importante do aprendizado de memória e comportamento. Está aqui para a gente rever isso, né? Aqui para a gente entrar os filtros de processamento cognitivo. Lembrando, olha, processamento cognitivo. Supressão ou omissão é a base da atenção. Né? É o que a gente acha que é o mais importante. Então,
Quantas vezes a gente fala assim, ah, ninguém gosta de mim, eu sou uma pessoa mal amada. E aí a gente fala, pô, pera um pouquinho. Só na China tem 1 bilhão de pessoas, 2 bilhões, 1,5 bilhão de pessoas. Será que ninguém gosta de você lá? Não, mas eu não estava falando daquilo. Ou seja, a pessoa estava generalizando, tá certo? Ela estava distorcendo, fazendo uma comparação ilógica, porque ela está fazendo uma generalização sem uma base lógica, e ela estava omitindo aquelas pessoas que gostam de você, como sua mãe, seu pai, seus amigos, sua, sua namorada que você acabou o namoro, ela te amava, o que que aconteceu? Ah, não, mas não é quem eu queria. Ou seja, a pessoa, na realidade, está distorcendo a informação dela. Isso aqui, essas três maneiras de processar, é que são os responsáveis pela grande maioria do nosso processamento cognitivo. Agora, só para lembrar, Beck, ele tinha essas 12 distorções. Aliás, aqui não eram 12, né? Aqui eram 16, as 16 distorções cognitivas do Beck. Ficou famoso 12, mas ele tinha todas essas. Né? Então, a distorção, a leitura mental, quer dizer, eu sei o que a pessoa está pensando em mim, quer dizer, é uma distorção cognitiva, eu imagino, eu fico imaginando o que ela está pensando. Previsão do futuro, catastrofização, rotulação, eu atribuo situações boas ou ruins para determinadas pessoas, determinadas situações. Eu estou desqualificando o positivo. Ah, aquela pessoa gosta de mim, mas ela não é importante para mim. Estou desqualificando o positivo. Fazendo filtro negativo. Então, tudo isso são esse deveria, a personalização. Eu estou dando uma aula, tem lá uma pessoa rindo lá no fundo da sala, e eu acho que aquela pessoa está rindo de mim, não está rindo da piadinha que o amigo contou, que é de mim. Então, eu acho que eu que sou o culpado, quer dizer, a pessoa ela está rindo de mim, e aí eu termino generalizando essa experiência. Então, tudo isso são maneiras da gente distorcer as coisas que estão acontecendo. Beck usava isso. Beck são as 12 distorções, a tirania dos dedos do Beck. Né? Então, pensamento tudo ou nada. Se eu fracassei é porque eu sou incapaz. Olha só. Se eu fracassei, eu sou incapaz. Olha só, isso aqui é uma distorção cognitiva, uma crença disfuncional. Me viram errar, então pensarão que eu sou um idiota. Tudo isso aqui faz parte daqueles pensamentos. Lembra bem das crenças disfuncionais? Do esquema cognitivo? Está todas aqui, olha. Adivinhar o futuro, eu sei que vão falar mal de mim. Tentando, quer dizer, eu fui dar uma palestra, a palestra não foi boa, eu sei que vou falar mal de mim, eu estou tentando adivinhar o futuro. Estou fazendo um processamento cognitivo distorcido. Sempre no que eu tenho que acertar sempre, senão se eu não acertar sempre, eu nunca vou ser bom. Meus acertos são por sorte, eu não merecia. E aqui tem tudo isso, personalização, falseamento. Me elogiaram só para me agradar, mas na realidade eu sei que eu não sou bom. Perfeccionista, ainda falta algo, nunca está completo, nunca está bom. Ou seja, essas aqui são as distorções cognitivas, são as mais comuns dentro de qualquer processo psicoterapêutico. E que o Beck colocava como as 12 tiranias dos dedos, né? Ou os pensamentos disfuncionais. Olha que interessante isso aqui, alguns famosos, né? Vocês vejam como muitas vezes a gente se engana com a maneira como as pessoas pensam. As pessoas se enganam, né? O Einstein, até 4 anos, ele não conseguia falar. Os professores deles diziam, naquela época, diziam ele nunca fará nada, ele nunca será ninguém. O menino é um retardado. Com 4 anos de idade, ele não falava. E virou o Albert Einstein. O Michael Jordan, olha que interessante, ele na escola, ele foi tentar jogar basquete e não deixaram ele entrar no time de basquete. Disseram que ele não ia ser bom, ele foi cortado do time de basquete da escola dele. Ele ficou tão mal que ele se trancou no quarto e chorou, Michael Jordan. O Walt Disney foi demitido de um jornal, trabalhava num jornal, ele foi demitido porque, segundo os donos lá do jornal, ele não tinha ele tinha falta de imaginação
ele não conseguia ter ideias importantes, ideias originais para o trabalho, do jornal, que é o Walt Disney. O Steve Jobs, a mesma coisa, ele ficou deprimido e devastado após ser removido sem cerimônias da empresa que ele tinha iniciado. Ou seja, ele criou uma empresa, depois ele foi reprimido daquela empresa, teve que sair, tá certo, de uma empresa que ele tinha criado, e é o Steve Jobs, foi um dos mais importantes na produção dos computadores. A mesma coisa a Oprah, que foi também demitida como repórter e tal, depois virou uma das grandes, né, repórteres. E os Beatles também, olha que interessante, eles foram tentar fazer nessa Record Studios, fazer, gravar um disco, e eles disseram, não gostamos do seu som, eles não têm futuro no entretenimento. E viraram os Beatles. Então, isso aqui serve de modelo para as pessoas perceberem, muitas vezes, que uma distorção cognitiva de desamparo, desamor e desvalor, muitas vezes elas estão sendo são experiências que elas são experiências limitantes e que na realidade não são a realidade verdadeira que pode acontecer na vida de cada pessoa, né? Aqui é uma grande informação. Quando a gente fala de experiência imaginária, eu gosto de falar essas 4 frases aqui. Olha. O Dr. Mário, né, coloca no livro dele. Para o cérebro, imaginar é o mesmo que fazer. Isso aqui está provado com neuroimagens. A gente pega a pessoa fazendo uma determinada atividade, faz o PET scan. Aí depois a gente põe ela em transe hipnótico e faz ela imaginar que está fazendo aquela mesma experiência. E acende a mesma área cerebral. Ou seja, o cérebro não entende se aquilo é imaginação apenas ou está acontecendo de verdade. Para ele, é a mesma coisa. Olha só, de imaginação também se vive. Isso aqui é a base daquele sucesso sucedido. Então, a pessoa fica imaginando, um dia eu vou ser médico, um dia eu vou ser médico, um dia eu vou estar trabalhando, um dia eu vou estar atendendo as pessoas, tal, tal, tal. E ela fica falando, aquilo é o positivo, né? O sucesso sucedido. Ela fica plantando uma experiência futura, e esse plantando essa experiência futura termina determinando o acontecimento daquilo. É a base daquele livro O Segredo, né? Aqui é o que eu falei para vocês. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, dá o que é imaginação. E a última, para justificar tudo isso, é que a imaginação pode ser modificada ou dirigida. Esse foi dito por Coé. Então, Coé deu a grande estratégia para a gente. A nossa imaginação, a nossa imaginação pode ser dirigida. Então, você pode criar uma experiência imaginária a partir de uma experiência que a pessoa tem e modificando de uma maneira, vamos dizer, natural, de uma maneira lógica, progressiva, e fazer com que ela chegue numa outra experiência imaginária, tá certo? Dirigindo essa experiência para uma situação mais adequada que nos interessa. Tá? E aqui o que o Einstein falava, né? A imaginação é maior do que o conhecimento. Tá? Então, quer dizer, só conhecer as coisas não importa, você tem que ter imaginação para poder usar o seu conhecimento. Por fim, o mapa do território. Isso que a PNL fala muito de Korzybski, 1933. O mapa é a interpretação que o nosso cérebro faz, a nossa imaginação. A estrutura cognitiva é igual à experiência interna da pessoa. O território é o evento que está acontecendo, é a realidade externa. Então, é como a gente fala, você imagina hoje o Waze. Quantas vezes nós entramos no Waze? O Waze é um mapa. O mapa, o Waze está mostrando ali, entra por aquela rua, por ali, por ali, por ali. De repente, a gente começa a seguir o Waze e a gente se vê no meio de uma favela, no meio de uma rua desburacada, no meio de uma rua que mudou, a mão agora está fechada, está obliterada, teve um buraco. Ou seja, o mapa, tá certo? É a interpretação que o nosso cérebro faz, é a imaginação. Agora, o acontecimento, as informações do ambiente, o que está acontecendo efetivamente, é o território. Né? E aí, quando a gente faz, a gente diz que é o mapa que determina o comportamento. O mapa, o Waze determina, eu vou por esse caminho ou eu vou por esse. Agora,
a representação que está acontecendo lá embaixo, as emoções do que está acontecendo lá embaixo, é só nós é que vamos saber se eu vou gostar daquele caminho, se eu não vou gostar, se aquele caminho vai ser bom, se aquele caminho vai ser ruim, se eu vou me arrepender, se eu vou ficar aqui, se eu vou ficar com raiva, se eu vou ficar com medo. Tudo está acontecendo no caminho, no território. Né? Então, é importante a gente ter esses conceitos, tá? E lembrando agora, por fim, para terminar todo aquele nosso mapa, né? O esquema comportamental é o resultado dos três componentes. Nós já falamos isso, tá certo? Mas lembrar que as atitudes e ações é o nosso comportamento externo, nossas reações fisiológicas, tá certo? É o nosso comportamento fisiológico interno, não é um comportamento interno, é fisiológico, tá certo? E ele depende dessa, desse conflito entre atitudes e os sentimentos. E o sentimento, tá certo? É a maneira como a gente entende as nossas, como as nossas, como a gente se manifesta emocionalmente com relação às atitudes que nós estamos tendo. Isto é que é o nosso sistema comportamental. E lembrando que o conflito entre as atitudes e os sentimentos, tendo ali como, vamos dizer, um manipulador a fisiologia no meio, quer dizer, ele pode acelerar ou não intensificar ou não esse conflito, mas esse conflito entre sentimentos e atitudes é que faz com que a pessoa procure terapia. Aqui algumas coisas sobre emoção, que eu não vou me estender muito, mas vai ficar aqui para quem quiser, o que é emoção, as 27 emoções existentes, sentimento, afeto, as 7 emoções básicas, a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a surpresa, a raiva e o desprezo. São as 7 emoções básicas, né? Que fazem parte, quer dizer, dentro dessas 7 emoções básicas, a gente tem que entender mais ou menos, para que a gente possa, quando a gente for fazer uma avaliação, a gente entender qual é a intensidade, qual é o mecanismo dessa raiva, desse desprezo que a pessoa está tendo. Né? Às vezes dela mesma, de outra pessoa, do meio ambiente. Aqui, emoções, estado de humor, tal, comportamento, isso já foi dito, né? E aqui, só para terminar, eu quero mostrar esse esquema que eu gosto de trazer para todo mundo, que quando eu fiz todo aquele processamento que eu mostrei para vocês, tá? Eu criei o que eu chamo análise funcional cognitiva comportamental. Essa análise cognitiva está aqui. Então, eu uso esse esquema aqui com as minhas pacientes. Eu monto esse esquema com as pacientes. E quando eu monto esse esquema com as pacientes terminam conseguindo entender melhor onde que estão alguns problemas dela, e elas terminam cooperando mais, aceitando mais as intervenções. E só para lembrar, eu posso interferir com a hipnose, olha só. Eu posso usar a hipnose aqui, mexendo no comportamento, nas atitudes, nas ações fisiológicas, principalmente os condicionamentos psicofisiológicos na ansiedade. Aqui, olha só, esse A, B, C, D e E é da TREC, né? Da TREC, né? De Terapia Racional Emotiva e Comportamental, onde A é o evento ativador, B são as beliefs, as crenças, principalmente as crenças disfuncionais, que levam lá para as crenças centrais. C, as consequências, tá certo? O D é o debate, então, como que eu vou fazer o debate entre a minha esquema cognitivo e o meu comportamento? E o E é o efeito. Quando eu consigo modificar o comportamento, se meu comportamento age no evento ativador, e pode amenizar ou ampliar o evento ativador, dependendo do que for, dependendo de como eu mexi no meu comportamento. Isso aqui é a base das terapias racionais emotivo-comportamentais, que ainda é, dentro da técnica, vamos dizer, da técnica clássica do Beck, tá? Ainda, embora não tenha sido o Beck que escreveu ela, mas ainda foi o Ellis, Albert Ellis, é mais, na realidade, é a mais facilmente utilizável ainda hoje para quem começa a terapia cognitivo-comportamental. Tá? E como eu uso esse sistema? Eu começo utilizando a anamnese dirigida, identifico os eventos ativadores, a pessoa fala, por exemplo, dar uma palestra. Identifico o esquema cognitivo, pensamento automático e o comportamento. Identificar o evento ativador, o esquema cognitivo, pensamento automático, a crença intermediária, e depois eu vou discutir identificar o esquema comportamental.
E a partir da hora que eu identifico, ó, isso aqui eu identifico. O esquema comportamental, ela conta. E o esquema cognitivo, ela conta. A partir desses três elementos, tá certo? Eu começo a fazer o quê? Avaliar as estruturas cognitivas, a orgânica. Então, eu vejo se ela tem algum problema, toma remédio, tem alguma coisa, a história de vida dela. E, às vezes, a história de vida dela é limitada e, às vezes, eu preciso buscar resgates cognitivos aqui. Às vezes, eu preciso usar dentro da para modificar crenças e valores, às vezes eu preciso usar role playing ou experiências imaginárias. Eu posso fazê-la vivenciar experiências imaginárias dentro disso para tentar flexibilizar as crenças. Eu posso mexer com processamento cognitivo, fazendo a modelagem. Eu posso modificar a experiência imaginária, como eu já falei, vocês viram, é disso, né? A imaginação pode ser modificada. Tá? Então, eu posso usar a hipnose em vários momentos desses aqui. Tá? E se eu não quiser usar a hipnose, se eu for um terapeuta cognitivo comportamental puro, eu vou usar as estratégias aqui, o debate socrático, aqui as técnicas de respiração e relaxamento. Tá? E aí eu posso usar terapia do esquema, terapia da aceitação e compromisso, terapia dialética, terapia do perdão, e qualquer uma daquelas novas terapias comportamentais e cognitivas, eu posso utilizar dentro, tendo esse sistema como base. Tá? Era isso que eu queria trazer para as pessoas, para reavivar esta importância da gente ter em mente esses quatro pilares e a importância de cada um, detalhada de cada um desses pilares. Essa era a ideia dessa palestra hoje. Quero dizer para vocês, pedir desculpa, porque ela foi improvisada, eu peguei de última hora, tá? Porque era para ser uma outra atividade, mas não deu certo. Então, eu terminei pegando isso para não deixar passar em branco a nossa reunião. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui. Nenhuma dúvida. Obrigada. Foi só mesmo Entendi. para reavivar Na tudo. realidade, revisou, né? Eu já dei essa É, palestra algumas muito vezes, bom, mas mas é que foi hoje eu ótimo. esmiucei um pouquinho mais alguns detalhes, né? Mas eu acho que foi só com a título mesmo de revisão. Né? Alguém tem Eu alguma... gostei muito. Muito obrigada. Obrigado você, Regina. Até a próxima. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar aí? A revisãozinha. Belíssima apresentação, doutor Osmar. Eu agradeço a paciência de vocês de ficarem até o fim. Aqui para o mês que vem, eu espero que a gente tenha alguma coisa mais interessante até do que isso, tá? E eu imagino que daqui mais uns dias isso vai estar lá registrado no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, o canal do grupo de estudo, Instituto Osmar Collage Oficial. Tá? Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença.